Fala Fogão, Radar Alvinegro começando 16 de janeiro e nessa segunda-feira eu tô aqui para conversar com você a respeito das últimas novidades do noticiário botafoguense. Depois dessa derrota na estreia do Campeonato Carioca no estádio Newton Santos para a equipe do Audax com gol do meio de campo, o melhor que a gente faz é olhar para frente, né? E nessa quinta-feira no estádio da Cidadania teremos Volta Redonda e Botafogo, partida que marca pela primeira vez um jogo do Botafogo sendo transmitido na Band Esportes, né, que foi a parceira aí da Ferj para transmissão em TV fechada do Campeonato Carioca. O Botafogo, nesse confronto, deve entrar com o time principal, o que não significa dizer que é aquele 11 base da temporada de 2023 ainda deve ser um time bem mexido, a gente vai falar sobre isso. Um outro destaque aqui é Júnior Santos, a volta dos que não foram, né? O Júnior Santos, que teve seu contrato de empréstimo encerrado no fim do ano passado, o Botafogo tentou a permanência, a renovação desse empréstimo, mas o Sanfrecce não queria saber de emprestar, só de vender. Na falta de interessados, tu volta a conversar, né? E existe uma grande possibilidade sim do Júnior Santos acertar esse retorno ao glorioso. Também quero falar sobre El Capitán Carly, que vai aparecer no bid a sua renovação. Carly que deve ficar no Botafogo até o meio do ano e depois, quem sabe, já que ele vem se preparando para isso, ter um cargo de gerência, de repente na categoria de base, talvez. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Para fechar, né, por último, mas não menos importante, quero destacar aqui o gramado do estádio Newton Santos, enfim, foi removido. Pois é, tantos e tantos anos com aquele gramado ali, mas agora a gente já começa a preparar o terreno para poder receber o gramado sintético de alta tecnologia. A gente sabe que é uma mudança importante e a gente espera que traga aí um benefício, uma vantagem técnica para o Botafogo nos jogos como mandante, como acontece, por exemplo, com o Atlético Paranaense e também com o Palmeiras. Vou comentar tudo isso aqui em detalhes, só que claro, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva no canal, sempre lembrando que os vídeos voltaram à rotina aqui do Fala Fogão, continuamos com as resenhas, com as lives na hora do almoço, de segunda a sábado, e também terça, quinta e domingo às 22 horas, além de pós-jogo, conforme, por exemplo, foi nesse domingo, ficamos aqui um tempão falando sobre essa partida, dando as nossas opiniões, falando groselha, conforme o Ricardo gosta de falar, né? E agora a gente também tem a questão do Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nossas resenhas estão sendo novamente atualizadas por lá. Então, se você não consegue acompanhar as resenhas ao vivo aqui no YouTube, você pode acompanhar por essas plataformas. É só escolher a plataforma de sua preferência e acompanhar todos os conteúdos que a gente produz aqui pro canal. Dito isso, vamos em frente. Para começo de conversa, El Capitán. Cara, fico muito satisfeito pela permanência do Carly, pelo menos até meio do ano, sinceramente. Isso, inclusive, sinaliza que no meio do ano o Botafogo, quem sabe, pode buscar um zagueiro para poder, né, suprir a saída de Carly, né? Ele que deve se aposentar, pendurar as chuteiras aí. A gente sabe que, infelizmente, a parte física do Carly tem sido um problema já há algum tempo, né? A gente sabe disso. E o jogador, pelo menos, vai poder fazer esse ciclo final com a camisa do Botafogo. Merecidíssimo. Afinal de contas, El Capitán sempre mostrou muito respeito, sempre muito empenho por essa estrela aqui. Então merece sim ter uma trajetória final bacana, digna de tudo aquilo que ele fez pelo Botafogo. E não foi pouca coisa, tá? A gente sempre fala aqui de ídolos e tal, mas o ídolo nem sempre tá atrelado ao grande título. O Carly, por exemplo, né, que foi responsável por aquele gol em 2018 no Campeonato Carioca, que a gente levou nos pênaltis e tal. No apagar das luzes, Carly fez aquele gol, a gente foi pros pênaltis e foi campeão. E além disso, né, o grande papel aqui, na minha opinião, que fez realmente uma diferença absurda nessa trajetória aqui de curto prazo do Botafogo mais recente, Série B, né? O retorno do Carly na Série B foi absolutamente fundamental para que o Botafogo pudesse conquistar aquele acesso. Então é um cara que merece muito respeito, sem a menor sombra de dúvida, sempre deu conta do recado e é uma pena que fisicamente o Carly não seja mais aquele jogador de outrora. É realmente uma pena, mas que possa ter uma reta final aí com a camisa do Botafogo muito digna, conforme ele merece, logicamente. Estou satisfeito e curioso também para saber quem é que vai suprir a ausência do Carly no meio da temporada. Agora, um outro jogador aqui que também vale comentar é Júnior Santos. Nesse caso aqui, foi uma surpresa, na minha opinião, não muito positiva, tá? Eu confesso, vocês já sabem aqui que acompanham o Fala Fogão, eu não curto muito o futebol do Júnior Santos. Numa mesma jogada, ele vai de 8 a 80. Ele faz um drible maravilhoso, daqui a pouco ele se enrola com a bola, perde a posse. Complicado, né? A gente sabe como é que funciona. O treinador, Luiz Castro, gosta do atleta. A gente tá com essa dificuldade de encontrar um outro ponta direita. Durante muito tempo ali ele foi titular na ponta direita, né? Até por conta da ausência do Sauer também. O Júnior Santos veio tendo todas essas oportunidades. É um cara que taticamente o Castro gosta dele, né? Cumpre ali o que o Castro pede e tal.
mas honestamente, tecnicamente falando, não me agrada muito. Mas quem sou eu para determinar alguma coisa dentro do Botafogo, né? Só tô dando meus pitacos aqui, fazendo meu comentário, dando a minha opinião. Eu não renovaria esse empréstimo do Júnior Santos, mas o Botafogo assim está entendendo a concorrência pelo jogador e vamos ver, né? O Júnior Santos, pelo que parece, ele gostou de jogar no Botafogo e quer permanecer, inclusive, né? Então, mesmo tendo uma concorrência, acredito que é bem possível, sim, a permanência dele no Botafogo e, quem sabe, em breve teremos essa novidade, né? A volta dos que não foram. Só tem um detalhe, né? A permanência do Júnior Santos, imagino, deve encerrar a busca por um outro ponta-direita, né? Porque ele chegaria para essa função e aí você teria Júnior Santos, Sauer, Vitor Sá também podendo fazer por ali e além do Carlos Alberto, que é uma aposta que veio do América Mineiro. Tu gostou dessa notícia aí a respeito do Júnior Santos? Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. Seguindo adiante, quero falar aqui sobre troca do gramado do estádio Newton Santos. O gramado velho de guerra, enfim, foi removido. Parecia que nunca aconteceria, mas aconteceu. E o Botafogo agora, logicamente, vai fazendo todos os trâmites ali para poder implementar o gramado sintético de alta tecnologia. Tudo está vindo dos Estados Unidos, né? O Botafogo que vai implementar o mesmo gramado que tem lá no estádio do Atlanta, da MLS, se você quiser falar bonitinho aqui, né? A Liga Norte-Americana de Futebol. O Ricardo, inclusive, está preparando um conteúdo super bacana para poder entrar aqui no canal e todo mundo poder entender melhor como funciona essa grama sintética, o que tem de especial nessa grama sintética aí que o Botafogo vai implementar no estádio Newton Santos. Conforme eu disse no último vídeo que eu gravei aqui, essa mudança do gramado tá dando o que falar. O Mauro César, inclusive, lá no Twitter, marcou o vereador Tarcísio, dizendo a respeito dessa troca, né? O gramado, sendo trocado de grama natural para grama sintética. Um absurdo o Botafogo fazer isso, mas vai ser trocado. Engole o choro, porque vai ser trocado, verdade seja dita, tá? A gente só tem que saber, logicamente, nesse período sem estádio Newton Santos, e a gente tá falando de metade de janeiro, fevereiro inteiro e possivelmente março inteiro, onde que a gente vai jogar? Segundo o TF, podemos jogar na Ilha do Governador, em São Januário e, como plano C, o Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda, né? Acho que todo botafoguense prefere a Ilha do Governador, né? Eu, sinceramente, não curto muito essa ideia de ficar jogando em São Januário, não. É a casa do Vasco e tal. A Ilha do Governador, claro, é a casa da Portuguesa da Ilha e tal, mas é diferente, você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Uma coisa é você jogar na Ilha do Governador, onde, inclusive, temos boas recordações de 2016, né? La Fogoneira. Aquele ano ali foi realmente importante. A gente ter aquele mini caldeirão ali, que, inclusive, empurrou o Botafogo em busca da Libertadores, voltando a jogar a competição desde 2014, né? A gente foi pra 2017, chegamos nas quartas de final, mas Rodrigo Pimpão, melhor a gente pular essa parte, né? Ô, Pimpão! Aquela bola, Pimpão, era pra tu ter rolado pro João Paulo que tava chegando, meu querido. Qualquer coisa menos aquilo que você fez, enfim. Não dá pra voltar atrás, a gente fica chateado. Eu tava lá no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio naquele dia. Rapaz, a raiva que eu passei nessa hora. Mas vamos em frente. Ficamos nessa dúvida então, certo? Ilha do Governador, São Januário ou então Volta Redonda. É claro que pro TF é bom que seja em Volta Redonda, né? Mas TF, eu espero que não. Espero que seja na Ilha do Governador. Parece lá que a Portuguesa fez algumas reformas no estádio e pode receber os jogos do Botafogo, especialmente falando de Campeonato Carioca, né? Que acaba tendo um público, né? Uma presença de público menor aí do que é, por exemplo, Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Para essas competições, o Botafogo já vai contar com o estádio Newton Santos. A menos que em março, caso na segunda rodada da Copa do Brasil o Botafogo acabe caindo como mandante, aí a gente vai ter que jogar, né? Numa dessas três opções. Não sendo esse o caso, o Botafogo vai jogar só em abril, lá no estádio Newton Santos, já com grama sintética. Lembrando que essa grama sintética também vai ser implementada no campo anexo, tá? Justamente para ter essas alternativas aí. Não vai ter no Lonier por hora e a gente acredita que quando tiver o centro de treinamento saindo do papel, aí sim um dos campos vai ser da mesma tecnologia. Dá pra gente imaginar isso, né? Por último, mas não menos importante, quero falar aqui sobre esse jogo Volta Redonda e Botafogo, quinta-feira, no Estádio da Cidadania, lá na Cidade do Aço. O Botafogo vai com seu time principal, porém, isso não significa dizer que a gente vai jogar com os 11 titulares, de repente aquele 11 base que a gente imagina nesse momento, claro, para a temporada de 2023. É bem provável que o Botafogo faça uma mescla aí de jogadores, especialmente porque é começo de temporada, cada atleta vai se desenvolvendo no seu ritmo nesse começo, embora o treinamento
momento seja ali para todo mundo, né? Mas tem as suas particularidades e individualidades. Então a gente pode imaginar um time inicial aí para quinta-feira modificado, dando inclusive algumas oportunidades para alguns atletas que estão precisando mostrar serviço. O caso do Piazon, do Luiz Henrique, do Danilo Barbosa, do Patrick de Paula, do Sauer, né? Temos alguns jogadores aí que realmente estão precisando mostrar serviço e de repente o Botafogo pode aproveitar, o Luiz Castro, né, pode aproveitar essa oportunidade de jogar contra os pequenos do Rio de Janeiro, dando essa rodagem, essa minutagem para essa galera. E que eu espero, claro, sejam reforços internos. Que a gente possa chegar aqui ao longo da temporada e falar, meu irmão, que mudança impressionante do Luiz Henrique, do Danilo Barbosa, do Patrick de Paula, do Sauer, do Vitor Sá, de 2022 para 2023. No fim das contas, esses jogos contra os pequenos no Campeonato Carioca vão servir para isso, né? Para que os jogadores possam se desenvolver, possam ganhar essa confiança, especialmente porque são jogadores que passaram por problemas físicos e a gente sabe que isso acaba dando uma minada aí na confiança dos atletas. A gente sabe que acontece, você fica com receio, né, de voltar a se machucar. Imagina o Sauer, por exemplo, que teve reincidência, infecção na articulação, tudo aquilo, mas 2023 vai ser diferente para todos eles e também para o Botafogo. Claro, a estreia na temporada foi ruim, não dá pra negar, né? A gente não imaginava perder pro Audax, mesmo que fosse com o time B, especialmente com o gol do meio de campo, mas já ficou pra trás, não adianta a gente ficar se lamentando eternamente. Ninguém gostou daquela partida, eu não gostei, você não gostou, ninguém gostou. Mas vamos olhar pra frente, quinta-feira vem aí e vamos em busca dessa primeira vitória no Campeonato Carioca. O Botafogo, na minha opinião, tem obrigação, e ó que eu não sou de falar isso, hein? Mas no Campeonato Carioca, obrigação de classificar para a semifinal e já assegurar sua vaga na Copa do Brasil de 2024. Beleza? Tô indo nessa. Muito obrigado pela sua audiência, pela moral. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Amanhã estou de volta com mais vídeo, com mais live e muito conteúdo sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.